Boa noite, professor Johnny. Eu sou a Solange, do curso da Biologia. Eu vou iniciar a minha gravação agora sobre o conteúdo. Caso o professor escute algum barulho nos fundos, não se assuste, tá? Eu tenho duas crianças pequenas e o jogo do Palmeiras está rolando nesse momento, tá? Então, vamos lá. Bom, esse aqui é o meu roteiro. Ó, frente e verso. Espero que dê pra ver certinho. Tem algumas coisas aqui que eu coloquei que são, como que eu posso dizer? Definições, né? Coisa que é um pouquinho mais difícil de lembrar. Então eu fiz a anotação aqui, tá? Mas eu vou começar aqui com a introdução à fisiologia. Bom, a introdução da fisiologia. Fisiologia, que vem do grego physis, que significa funcionamento ou função, né? E logos, estudo. Então, a fisiologia, ela estuda a parte fundamental da planta, toda a vitalidade da planta, metabolismo, reprodução. Então, eu vou falar também um pouquinho sobre a salinidade do solo. Mesmo a planta tendo bastante água, ela não consegue, né, absorver toda essa água porque não vai estar disponível. Por isso acontece a desidratação. O que vai acontecer? O sal, quando a planta está em solo muito salino, o sal vai absorver todos os nutrientes, absorver toda a água, vai invadir o espaço, fazendo com que essa planta não consiga sobreviver ou não consiga ter água o suficiente para ela. Adaptação à salinidade. Existem plantas de diversas, como que eu posso dizer? De diversos tipos. Umas se adaptam e outras não. Uma das plantas que eu posso citar aqui que são adaptadas a ambiente salino é aquela que o professor citou, né, na aula, que é a planta do gênero Mangrove, e ela consegue se adaptar devido à sua funcionalidade. O tipo da planta que ela é, o tipo de funcionamento dela faz com que ela consiga se adaptar a esse ambiente hostil. Desertificação. Como eu já havia dito, né, que as plantas se adaptam a diferentes ambientes. Um grupo de plantas que eu posso dizer que se adapta a um ambiente desértico são as xerófitas. Por quê? O que acontece? As xerófitas, elas conseguem se adaptar a esse tipo de ambiente porque ela tem o seu vacúolo maior, né? Então, tendo um vacúolo maior, ela consegue guardar mais água, fazendo com que ela consiga sobreviver nesse ambiente. Ambientes alagados. Um exemplo que eu posso dar de plantas que conseguem sobreviver aos ambientes alagados são as macrófitas. Por quê? Porque elas têm, como é que eu posso dizer? Elas são adaptadas devido ao aerênquima, né? Que faz lá aquelas trocas gasosas. Bom, a parte da introdução, eu acho que é assim, mais no geral, fica mais fácil, né? Só falar um pouquinho. E agora eu vou entrar em relações hídricas, tá? Bom, relações hídricas, eu vou iniciar e eu mesma vou responder, né? Por que a água é tão importante para as plantas? A água, como que a gente já sabe, ela faz parte da vida no geral. Tudo que se diz de vida, a água tem ali a sua importância, está relacionada com a água. Então a água é muito importante para as plantas, porque ela é importante para o metabolismo, para a reprodução, para o desenvolvimento. Então sem água a planta não consegue viver, independente daquelas ali que vivem em ambientes desérticos, ela precisa de água. Então, funções da água na planta. Como eu já havia dito, ela auxilia na estrutura, no crescimento, na reprodução e no desenvolvimento. Vou falar um pouquinho de dissolução, solvente universal. Por que a água, como o professor havia explicado, por que a água ela é um solvente universal? Por que é dado essa definição para a água? Bom, ela foi definida dessa maneira porque ela tem a capacidade de se ligar ou de se misturar a qualquer tipo de substância, né? Aí tá, aqui.
Solvente universal. A água tem a capacidade de se ligar com qualquer outra substância, porque tem os dois tipos de carga. Aí eu posso usar o exemplo que o professor deu na aula. Como ela tem os dois tipos de carga, o professor fez aquela analogia do casal de mãos dadas, né? Os opostos se atraem, certo? O negativo e o positivo se atraem. Eles estão ali grudadinhos, de mãozinha dada. Aí chega a água e consegue se ligar nos dois, porque ela tem a carga positiva e a carga negativa, fazendo a ligação ali nos dois. Vou falar um pouquinho de coesão. Coesão é a atração mútua e forte entre moléculas de água e gera tensão superficial. O que eu consigo entender sobre coesão? Coesão, as moléculas elas se atraem. Um exemplo assim que eu creio que seja certo esse exemplo sobre o material que eu andei vendo, estudando, tipo a água que fica ali na folha da couve, um exemplo. Eu já pude observar, tipo lavando uma folha de couve, que fica apenas pequenas gotas. Essas gotas, geralmente elas se ligam, uma puxa a outra e acaba formando uma gota só. Então acho que esse é um exemplo de coesão. As moléculas elas se atraem ali, muito próximas, né? A ligação dessas moléculas acabando formando uma bolha só. Adesão. A adesão é a atração da água a uma fase sólida. Foi o exemplo que o professor deu, né? Lá da água no corpo da gente, quando a gente está tomando banho, ou até mesmo de uma água na parede. A gente pode jogar um pouco de água na parede, boa parte dessa água vai escorrer, só que também uma boa parte vai ficar aderida na parede, né? É o exemplo de adesão, efeito adesivo. Tensão superficial. A tensão superficial são moléculas muito próximas e evita a saída de ar. O que eu consigo entender com isso? E essa tensão superficial, ela também se dá pela coesão. O que acontece? A atração das moléculas que ficam bem juntinhas ali, quando elas estão muito próximas, a atração delas é maior do que o espaço e evita a saída de ar. É o que acontece quando os insetos pairam, né? Ficam ali em cima da água. Eles não afundam devido a eles ser bem levinho e essas moléculas estarem bem aderidas uma na outra, evitando a saída de ar. Bom, vou falar um pouquinho sobre viscosidade. Viscosidade é a resistência do elemento para fluir. Exemplo, o motor de carro que o professor deu. A princípio eu não tinha compreendido muito bem a questão da viscosidade. Para montar esse trabalho eu li bastante, assisti todas as aulas do professor, os vídeos aulas que estavam no Google Drive, e eu consegui realmente entender sobre a parte da viscosidade. O exemplo que o professor deu do motor, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Na planta acontece da mesma forma, né? Essa viscosidade, ela precisa tá fluindo bem ali dentro da planta para que consiga ter a passagem. No motor é a mesma coisa. Se tem pouca viscosidade ali dentro, vai ficar muito líquido, então as peças ali vão encostar, podendo danificar aquelas peças. Então precisa estar viscoso para poder separar, ter uma melhor aderência. Foi dessa maneira que eu entendi. E na planta da mesma maneira. Tem que ter assim uma passagem, tem que ter uma liberdade para conseguir fluir dentro da planta. Vou falar um pouquinho também sobre movimentos da água. Fluxo de massa. Movimento de um conjunto de moléculas em resposta a um gradiente de pressão. O que eu consigo entender sobre o movimento dessas moléculas? Para haver, ela precisa de uma pressão. Um exemplo que eu posso dar é a água que flui da nossa torneira, a água que sai da nossa torneira. É uma pressão que é feita ali em relação à gravidade. O que acontece? Essas moléculas se unem por causa dessa pressão e elas migram todas para o mesmo lugar. É a hora que a água sai da torneira devido à pressão. E esse termo aqui
do fluxo de massa, ele é bastante comum nos solos e no xilema. Devido a essa pressão, o que acontece? Tende de ir as moléculas se migrarem para o lugar que está precisando, devido à gravidade. Então, é o exemplo que eu posso usar comum no solo e no xilema. O exemplo da torneira, relacionando os dois. Difusão. Movimento de moléculas individuais em resposta a um gradiente de concentração. Geralmente de alta para baixa. A difusão é um pouco parecido com o fluxo de massa, né? Elas migram de maior concentração para baixa concentração. Um exemplo é o cheiro de perfume ou de éter. O que acontece? Um perfume aberto em um ambiente, ele rapidamente vai se espalhar devido à concentração que está no ambiente. Só que na planta esse processo é lento, é bem lento, e ele só vai ser importante para a planta se for de célula para célula, tem que ser em curto espaço, de célula para célula ou dentro da própria célula. Osmose. O movimento é movimento da água através de uma membrana semipermeável. E esse fluxo da osmose, a direção e o fluxo é determinada pela soma dos dois gradientes. A osmose ela pode acontecer tanto por difusão, tanto por fluxo de massa. Vou falar um pouquinho também de potencial hídrico. O potencial hídrico é a capacidade de realizar trabalho. Na planta ocorre pelas variações de concentração do soluto. Isso altera a energia livre ou potencial químico. O que acontece? Quando a planta ela diminui a sua concentração, por exemplo, como que eu posso explicar? Tem 500 gramas de água na planta e tem 500 gramas de soluto de sais minerais ali na planta. E evapora um pouco de água. A planta vai ficar com metade, a água vai ficar com metade do valor e os solutos vai ficar com 500. Automaticamente aumentando essa concentração de soluto. Aí que vai começar a chegar ao potencial hídrico, que é a capacidade que a planta vai realizar o trabalho. A gente posso dizer assim, né? Foi isso que eu consegui entender. Falar um pouquinho sobre SSPA, que é o sistema solo, planta e atmosfera. O que acontece? A saída de água, ela acontece via estômatos, diminuindo a quantidade de água na planta, que foi o que eu tinha dito anteriormente, sem diminuir ou sem aumentar a quantidade de solutos, como eu tinha dito anteriormente. Quando ela faz isso, automaticamente ela aumenta a concentração de solutos, diminuindo o potencial osmótico, que é onde a planta começa no potencial hídrico, que é a trabalhar ali para fazer essa regulação, de onde tem menos para mais, de onde tem mais para menos, na realidade. Entrada de água na raiz. Via apoplasto, via simplasto e via transmembrana. Bom, aqui eu vou tentar explicar para o professor, que eu acho que é mais fácil para mim, mais fácil para o professor me compreender, fazendo um desenho, tá? Eu vou desenhando e vou mostrar para o professor. Ó, estou aqui com o meu material, uma folha em branco, e eu vou fazer a parte da via apoplasto. Vou desenhar aqui a minha célula. Bom, via apoplasto, ela vai entrar, a passagem dela vai ser por aqui. Ela não vai entrar dentro da célula, ela vai ser intercelular. Ela vai passar por aqui, por entre as paredes, aqui, certo?
essa é a passagem da via apoplasto intercelular. Já a via simplasto, ela passa por dentre as células. Só que ela vai fazendo esse movimento aqui nas paredes. E a via transmembrana, ela atravessa por uma, como é que eu posso falar? Por uma membrana semipermeável. O que acontece? Ela tem passagem livre, ela entra direto. Mas o que acontece? Ela vem do lugar de menor concentração para o lugar de maior concentração. Vai ser sempre nesse sentido. Então, ela entra direto. É o que eu consegui entender sobre a passagem, sobre a entrada de água na raiz. O ciclo, vou falar um pouquinho sobre ciclo hidrológico, tá? Evaporação, condensação e transpiração. Como que eu posso explicar o ciclo hidrológico? Primeiro, ocorre a evaporação da água dos rios e oceanos. Essa transpiração, essa evaporação da água, elas se fixam nas nuvens pelo processo de condensação, formando as gotículas. E também pela transpiração das árvores, pelas folhas. Essa transpiração também sobe para as nuvens e ficam todas condensadas ali. O que acontece depois? Vai formando essas gotículas e elas retornam para a terra em forma de chuva. Essa água, ela desce para o solo, boa parte é aproveitada para todos os procedimentos, irrigação e etc. E também ela se acumula nos lençóis freáticos novamente, volta tudo para o solo, retornando também para os oceanos. Então, começa todo o ciclo novamente. Entrada e saída da água da célula. A entrada e saída de água da célula, ela acontece de três formas, né? De três formas não. Como é que eu posso explicar? Por três tipos: célula túrgida, célula normal e célula flácida. Como que acontece esse processo nessas células? Na célula túrgida, a entrada de água é maior do que a saída de água. Na célula normal, a entrada e a saída de água é igual, da mesma maneira. E na célula flácida, a entrada de água é menor do que a saída de água. Bom, professor, foi isso aqui que eu separei para o meu material, para gravar meu vídeo. Espero que o professor tenha compreendido o que eu entendi. Eu estudei bastante e realmente tudo que está aqui eu realmente consegui entender, tá? E é isso aí que eu preparei para hoje, tá? Então, obrigada e até mais.